Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Respondeu-lhe: também nós vamos contigo. Partiram então entrando na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegando a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou Jesus: amigos, não tende alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram e já não podiam arrastar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-lhe às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu, e do mesmo modo os peixes. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois da ressurreição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp em que os irmãos recebem o evangelho tanto em vídeo como em áudio. Se você deseja entrar nesse grupo no WhatsApp, é só clicar no link abaixo. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Lucas, o famoso Esquilo, né? Tudo que os amigos chamam ele de Esquilo. O Lucas sempre me acompanha, né? Todos os dias lá pelo grupo do Panelinha. Deus abençoe, Lucas, a sua família. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por sempre estar ouvindo este evangelho. Deus abençoe você e toda a sua família. Amados irmãos, o evangelho desta sexta-feira. Lembram que nos 3 últimos evangelhos, tanto quinta, quarta, até mesmo na terça, Jesus apareceu para as mulheres e falou para elas: fala para os meus discípulos que eu vou encontrar eles na Galileia. Pois bem, o dia chegou. Hoje Jesus encontrou com os discípulos na Galileia. Repare que os discípulos estavam pescando, mas nada apanharam. Quando Jesus apareceu, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E Jesus falou: lança a rede ali do lado direito. Eles lançaram e grande foi a quantidade de peixes. Só aí que João, o discípulo que amava Jesus, não que os outros amavam, todos amavam Jesus, mas João, ele era mais próximo do Senhor. João falou: Pedro, é o Senhor, é Jesus. Pedro, então, com vergonha, ele cingiu, né, colocou uma túnica e se jogou no mar. Por quê? No rio. Porque Pedro tinha um costume de pescar nu. Ele estava nu, então ficou com vergonha do Senhor. Por isso ele se cobriu. Então, Jesus percebeu que os discípulos estavam com medo, porque alguns estavam achando que Jesus era um fantasma. E essa já era a 3ª vez que Jesus apareceu para eles. E mesmo assim eles estavam com medo. Jesus, então, para provar que não era fantasma, o que Jesus fez? Falou: vocês têm alguma coisa para comer?
Aí tinha uma brasa lá, coloca para os peixes, vamos comer os peixes. Jesus fez questão de comer os peixes e os pães na frente deles, para eles verem que ele não era um fantasma, mas que cumpriu a escritura, que ele ressuscitaria o terceiro dia. Tanto é que Jesus pediu até para os discípulos comer, mas os discípulos não ousavam perguntar quem ele era, porque sabia que era Jesus, mas ao mesmo tempo tinha medo, que achavam também que poderia ser um fantasma. Essa foi a terceira vez que Jesus encontrou com os seus discípulos. Que neste evangelho, nós vemos a aparição de Jesus na Galileia para os seus discípulos. Se cumpriu a escritura, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo no meio de nós. Por isso que nós celebramos a oitava da Páscoa. Ainda estamos no tempo pascal, celebrando Jesus misericordioso. Neste domingo celebraremos, Domingo da Misericórdia, o domingo em que o Senhor nos ama profundamente. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Eu volto amanhã sábado, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueçam de compartilhar.